Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, né, sobre o parecer 05/2025, e esse parecer que já foi publicado há algum tempo, né, mas devido aí ao novo marco regulatório e à medida que o tempo vai avançando, muitos questionamentos começam a aparecer em relação às licenciaturas, né, porque nós temos ali uma resolução das licenciaturas, que é de 2024, nós temos agora, né, o novo marco regulatório, e nós temos esse parecer que esclarece alguns pontos ali da resolução de 2024, que traz ali algumas orientações. Então, apesar de já ter sido publicado, vale a pena retomar, né, à luz dessas novas reflexões aí que envolvem, então, o novo marco regulatório. Vamos lá, então. Aqui nós temos que entender, né, que há uma situação que me parece um pouquinho vamos dizer assim, contraditória, um pouquinho complexo, porque nós já temos uma resolução, né? Por que eu tenho um parecer? Né? Se eu tenho um parecer para explicar a resolução, é porque a resolução não é clara, né? E já saiu em outro momento uma nota técnica que acabou não indo para frente, uma nota técnica que foi depois revogada, e agora nós temos um parecer, porque não há clareza em aspectos da resolução. Se houvesse clareza em todos os aspectos, não seria necessário esse parecer. Esse parecer ele surge porque há muitas dúvidas, né? Então, também nós temos, né, essa situação em relação à resolução de 2019, nós temos a questão da nota técnica, né, nós temos ali muitas inseguranças em relação a prazos, a falta de clareza sobre transição, né? Agora, né, nós temos a legislação específica sobre a AD que traz outras dúvidas, né, em relação à implementação dessas diretrizes. Então, são questões que nós devemos aqui, né, refletir. Por exemplo, nós temos ali uma resolução que trata de IAD especificamente, e nós temos um novo marco regulatório que diz que IAD não pode mais acontecer em licenciaturas. Então, eu não posso simplesmente pegar as regras que tratam do IAD na resolução de 2024 e transpor para o semipresencial que foi criado, porque o IAD já não existe mais, aquelas regras eram pensadas para o IAD e não para o semipresencial. Então, é fundamental que, né, saia um novo esclarecimento em relação a essa situação, talvez, né, uma alteração da própria resolução seja necessária, porque nós temos conflitos entre o que se estabelece na resolução para o IAD, já que não existia semipresencial, e o que se estabelece o decreto, né, e as portarias do novo marco regulatório em relação às licenciaturas que agora se tornam semipresenciais. Vejam que nós temos alguns problemas ainda para serem resolvidos, né? Mas vamos seguir aqui, né, em frente. O que nós temos, né? Há muitas incertezas, então falta de tempo para amadurecimento, então nós temos necessidade de transição, nós temos necessidade de que os alunos que estejam cursando, que eles passem por uma transição, né, também de matriz, de projeto pedagógico, isso não é simples, né? Então, e quando havia a ausência do marco regulatório, havia um problema em relação a como trabalhar com o PPC. O marco regulatório veio depois, né? E as instituições já tinham a obrigação de pensar a adequação antes. Olha o complicador, né? A resolução saiu em 2024, com regras e prazos, e o marco regulatório sai em abril de 2025. Né? Então, são problemas a serem enfrentados aí pela instituição ainda agora, tá? Nós temos problemas aí ainda agora para serem enfrentados. Mas vamos lá, né? A nova resolução exige prática em todas as disciplinas de formação docente, né? Então, isso fica claro agora, né, com esse novo documento. Então, todas as disciplinas de formação docente devem abordar e trabalhar as práticas, né? E a necessidade de justificativa, né, na formação do licenciado, do licenciando aqui no caso, né? Então, como que essas práticas, né, elas vão atuar no sentido de contribuir com a formação do estudante, tem que ter mais justificativo. Não é simplesmente uma prática que se coloca lá apenas para cumprir o marco regulatório, mas ela tem que fazer sentido na formação, né, desse estudante, tá? A transição curricular, né, é colocado ali, que é para quem ingressou após 1º de julho de 2024, onde os PPCs e matrizes curriculares devem ser ajustados, e aí vem aquela problemática, né, que nós temos uma transição curricular prevista, né, para as licenciaturas, mas nós temos também o novo marco regulatório que saiu em 2025.
e aí que prevê outro processo de transição. E aí, né, a gente tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar, na hora de pensar. Eu insisto que deveria vir uma orientação mais explícita, né, do Ministério da Educação em relação a essas adequações, né, em relação ao semipresencial, porque nós vamos adequar as instituições já estavam adequando os cursos de IAD a partir daquela resolução, aí mudou, né, agora não é mais IAD, agora é semipresencial, né, e as regras mudaram, né, em relação à presencialidade, em relação a atividades síncronas mediadas, né, então, veja, algumas situações aí que precisa ainda de esclarecimento, mas o ideal é que as instituições busquem, na medida do possível, né, trabalhar, alinhar as duas normativas. Eu entendo que um decreto, ele está acima de uma resolução. Então, o decreto, ele se sobrepõe. Apesar do decreto dizer que as diretrizes, né, elas podem determinar porcentagem de atividades presenciais que não estão no decreto, mas as diretrizes das licenciaturas não tratam de cursos semipresenciais, tratam de cursos IAD. Então, para cursos semipresenciais, não há previsão, não há normativa explícita, né, nas diretrizes curriculares, então o que vale é o decreto. Claro que essa é uma fala que eu estou colocando aqui de percepção, mas nós entendemos que precisamos ainda amadurecer e precisamos de uma orientação mais clara, né, por parte do Ministério da Educação, tá? A transição, ela deve assegurar que as competências previstas no artigo 10, né, estejam ali presentes na formação do estudante, que o estágio curricular supervisionado esteja de acordo com a legislação, e que as atividades de extensão estejam alinhadas também à normativa. Então, quando a gente fala da transição, eu não estou falando de presencialidade ainda, eu estou falando de competências, eu estou falando do estágio, eu estou falando das atividades de extensão. Tá? Aqui são elementos que devem estar adequados nessa regra de transição. Então, é importante que no PPC já apareça, né, como que vai ser feito, como que está sendo realizada, né, essa transição. Isso é bem importante, tá? É claro que existem normas em conflito, né? Nós temos aí a questão do IAD, nós temos a questão das licenciaturas de letras e educação física, que tem, por exemplo, orientações divergentes, né, em relação ao que trata a resolução de 2024. No entanto, né, o que se tem colocado é que as normas em conflitos elas são revogadas. Então, há um entendimento de que essas normativas, por exemplo, da educação física em relação à licenciatura, foi revogada, né? E o que vale, então, é a normativa prevista e expressa, né, as regras expressas pela resolução que trata das licenciaturas, né, de 2024. Então, e agora também temos um conflito com a normativa em relação ao semipresencial. Então, são normas em conflito aí também que a gente tem que ficar atento, tá? A extensão curricular é interessante porque a resolução que trata das licenciaturas, traz ali que o mínimo é de 320 horas, né, 10% da carga horária de referência, independente da carga horária total do curso, porém a resolução que trata da extensão fala de 10% da carga horária total do curso, então há conflito também, tá, entre a normativa da resolução das licenciaturas e a normativa da resolução da extensão. Eu entendo que a normativa da resolução da licenciatura ela se sobrepõe, porque ela está falando da formação do estudante, então ela estaria acima, né, da normativa da extensão, mas veja que isso traz dúvidas e traz elementos que devem ser refletidos e pensados, né, para quem está pensando nessa transição curricular aí das licenciaturas, né, são temas bem importantes. Então, assim, o parecer, ele orienta, mas não resolve todos os problemas, né, ainda mantém-se algumas dúvidas, né, falta clareza ainda em como você vai trabalhar as normativas do IAD nas licenciaturas, a questão do semipresencial, né, como que isso se coloca, já que, né, as diretrizes não tratam desse tema, tratam de curso IAD, só que as licenciaturas não existem mais em IAD. Então, a normativa, né, ela traz uma regra que um tipo de curso, um tipo de oferta que não existe mais, né? Então, é importante a gente ter essa clareza, né, e esse entendimento, que são questões a serem pensadas. E atenção à transição, né, que é bem importante. Então, é isso, pessoal, um pouquinho dessa reflexão em torno, né,
do parecer que trata das licenciaturas, já que esse tema está sendo retomado por conta do novo marco regulatório para o EAD. Ok? Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.